Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o propósito, esse é o objetivo final aqui do Jogo do Poder, que tem o enorme prazer de receber nesta noite o líder do PP na Câmara dos Deputados, deputado Dr. Luizinho. Boa noite, Luizinho. Boa noite, Ricardo. A honra é minha estar aqui novamente no Jogo do Poder aqui, esse que é o principal canal de formação da classe política do Estado do Rio de Janeiro. É um prazer recebê-lo nessa noite para bater um papo sobre a política nacional e estadual. Eu vou começar a nossa conversa, Luizinho, falando sobre um assunto do momento. Esse conflito que aflige a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, digamos, e o Supremo Tribunal Federal. O ministro Dino decidiu suspender as emendas impositivas, as emendas parlamentares, sob a alegação de que esse é um modelo essencialmente parlamentarista e que não tem amparo constitucional, ou seja, o deputado decidir a aplicação das verbas orçamentárias. Essa é uma prerrogativa do Executivo no regime presidencialista e não do Parlamento. Como é que você vê esse imbróglio? Que tipo de repercussão vai ter? Agora, na última sexta-feira, o Supremo, em sua maioria, decidiu amparar, validar a decisão que era uma decisão antes isolada do ministro Dino, agora passou a ser convalidada por todo o Supremo. Como é que você analisa isso? Que tipo de consequência política isso pode ter em seu desdobramento? Ricardo, a gente vê com muita preocupação. Primeiro, o ministro Flávio Dino aprovou, ele deu uma decisão suspendendo o que a gente chama das emendas de RP9 e RP8, emendas de comissão. De comissão. E ele falou que não são rastreáveis. Ele primeiro precisava rastrear as emendas. Ele fez. Que ele não sabe a origem, quem é. Emenda de comissão, mas que partiu de quem? Para quem? Então, assim, ele primeiro suspendeu as emendas de comissão, fez uma reunião prévia em que diversos itens que ele pediu já estavam sendo atendidos pela Câmara, o que causou bastante surpresa. Na sequência, uma das possibilidades discutidas era que aquelas emendas que estavam em comissão pudessem se tornar emendas impositivas obrigatórias individuais, como nós temos uma parte de emendas impositivas obrigatórias individuais de cada parlamentar há mais de 10 anos na Câmara dos Deputados. Isso não é um instrumento que se iniciou na gestão do presidente Arthur Lira. Não. Isso já tem quase 10 anos na Câmara e no Senado. Começou com o Eduardo Cunha. Na Câmara e no Senado. Isso. Bem, o ministro ampliou a decisão dele, Sim, impedindo as emendas impositivas individuais que houvesse uma discussão entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo sobre essa questão. Uma questão é clara, você pode até questionar o modelo das emendas individuais dos parlamentares, mas é um modelo que funciona há 10 anos, não foi uma coisa criada ano passado. O ministro Flávio Dino, numa decisão, ele acabou com 4 projetos de emenda constitucional, 4 PECs. Ele, numa decisão, derrubou 4 PECs, num questionamento. De impositividade, dos valores de impositividade, de emendas de bancada. As emendas de bancada, as emendas impositivas individuais. E também é um questionamento quanto às próprias emendas de bancada. Na verdade, ele derruba as PECs porque ele derruba o direito do parlamentar de fazer a emenda e a obrigatoriedade dessa emenda. De qualquer maneira, Ricardo, a LDO e a LOA, a Lei Orçamentária e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, elas são feitas pelo Congresso, constitucionalmente. O governo até pode discutir a alocação desse recurso, ele pode inventar uma mensagem, mas cabe ao Congresso decidir como vai ser gasto esse Pode definir, vai ser em saúde, recurso. Vai ser em educação, ele pode, mas não pode... O Congresso é a base do orçamento. Sim. A base do orçamento é a discussão no Congresso e a capilaridade que traz a gente. Você imagine que o ministro da Integração Nacional, por exemplo, o Valdez Góes, era governador do Amapá, ele não tem a menor situação de discutir aqui os nossos problemas de enchente ligados à Baixada Fluminense, ligados à cidade do Rio de Janeiro. Nós, os deputados federais da região,
que conhecemos o problema, que podemos olhar e falar, ali precisa de uma alocação de recursos diferenciado. Nós temos problema ao entorno da Baía de Guanabara, para a Baixada Fluminense, que é mais baixo. Tem problemas na Grande Pavuna, na saída, no entrocamento do Rio Iguaçu. Então nós sabemos dessa necessidade. O ministro Valdez Góes, que era governador do Amapá, ele não tem conhecimento. Nós, deputados federais, quando interferimos, como trabalhamos no orçamento, a gente ajuda a definir prioridade. A nação hoje tem uma prioridade na segurança pública. Então a interferência parlamentar ela é normal. O que não é habitual é uma decisão monocrática, e aí vai sendo levada a plenário de um fato há 10 anos atrás. Acho que nós precisamos abrir um canal de diálogo, tentar estabelecer medidas, porque vai começar um cabo de guerra entre poderes. Como é que você resolve isso agora do ponto de vista prático? Porque agora já está tomada a decisão e convalidada pelo Supremo, ou seja, negociação, muda-se, enfim, algum aspecto da lei. Até que ponto, na sua opinião, quer dizer, o ministro Flávio Dino, ao fazer isso, o fez inspirado numa orientação, digamos, do governo federal, que tem interesse em não ter esse tipo de concorrência no uso do orçamento com os deputados? Ricardo, de forma muito prática, o governo federal precisa do poder legislativo. Sim. O poder legislativo, ele é o poder ali que faz as leis para que tenha governabilidade. Se o poder legislativo estiver contra o governo federal, também não tem governabilidade. Sim. Então os poderes eles têm que ser harmônicos entre si. A gente precisa estabelecer um modelo de diálogo, um modelo de recurso para o Supremo Tribunal Federal para tentar esclarecer. Ou nós fazemos novas regras. Nós podemos aprovar novas PECs, definindo de outras formas, de forma se há questão de transparência, a gente define com mais transparência. Né? Eu mesmo, Ricardo, sou crítico de um modelo em que você decide o recurso e aquilo não está ligado a um plano de trabalho e a necessidade do país, de uma região. Né? Você precisa estar integrado aquilo ali. Quando a gente decide colocar, e eu falo muito para você, pela minha experiência como secretário de Estado de Saúde, como secretário municipal, tudo que nós aprovamos, ele é levado à Comissão Intergestora Bipartite. Nós conversamos com um conjunto de secretários do Estado inteiro. Que valida aquela posição. Valida aquela decisão. Nós vamos colocar um centro de imagem, hospital oncológico. Aquilo faz com que seja estratégico para todo mundo. Não pode ser um desejo de um parlamentar. Um parlamentar não pode, olha, eu vou pegar 50 milhões e vou construir um centro de imagem numa cidade que ninguém lá de outras cidades vai fazer. Chegar até lá, porque depois o SUS não vai sustentar. Claro que precisa melhorar esse diálogo, mas a gente precisa dialogar porque é uma crise institucional. É uma crise institucional. Você acha que esse tipo de crise pode, quer dizer, resultar numa retaliação também do Congresso em relação ao Supremo? Fala-se muito nesse momento, por conta de outra razão, de um possível impeachment do ministro Alexandre de Moraes, já por outras razões. Mas o fato é que nesse momento há um conflito. E nesse conflito pode haver algum tipo de retaliação direcionada a um outro ministro do Supremo, já que há flagrantemente um conflito entre os dois poderes? Ricardo, eu não acredito, né, em impeachment de ministro do Supremo. Não acho que isso vai acontecer. Mas nós temos hoje tramitando na nossa Casa Legislativa, na Câmara, medidas já aprovadas pelo Senado Federal, por exemplo, que acabam com as decisões monocráticas de ministros. Sim. Nós temos um outro projeto de longo prazo, que é quem pode acessar o Supremo Tribunal Federal. Né? Um partido político com a representação de um deputado faz um requerimento ao Supremo Tribunal Federal e invalida uma PEC. Associações que não têm representatividade vão e colocam ADINs e suspendem decisões através do Supremo. Pode estabelecer um outro critério para você para chegar até o Supremo, para implicar com uma ADIN, com uma DPF. Isso é um projeto que a gente já discute há algum tempo. Então, obviamente, quem faz até o próprio marco legal é a tramitação da Câmara do Senado. Então, obviamente, que outras medidas podem ser causadas. Mas eu não acredito em nenhuma solução sem ser o diálogo, Ricardo. Eu fui criado num modelo que só acredita no diálogo. Venho de uma escola política do Francisco Dornelles, que a gente é construído pelo diálogo. No conflito, a gente só vai ter perda para o país. Você acha que a solução, então, em resumo, eu vou encerrar o assunto para a gente trocar o tema, a solução nesse momento é que haja um desprendimento de parte a parte para que, através de uma negociação, se supere esse impasse? Temos que sentar no Supremo, Poder Legislativo, Poder Executivo, e discutir quais são os pontos de conflitos e ter uma decisão, vamos dizer assim, mediada,
desse conflito. Não tem como ter vencedores e vencidos. O que precisa fazer é o seguinte: o governo precisa do poder legislativo, nós precisamos do poder executivo e o poder moderador, o poder judiciário. Precisamos sentar numa mesa e resolver esse conflito. Ok, vamos dar um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta já já, hoje com o líder do PP na Câmara dos Deputados, deputado Dr. Luizinho.